Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Como eu falo, meus vídeos são saídas da vida. Mas eu fui questionado em um comentário e a pessoa pediu para que eu provasse um religioso, né? Então eu vou mexer na ferida dos religiosos. Que Malaquias 3:10 fala dos dízimos. E eu falei para ele que esse dízimo é judaico. Esse dízimo está na lei. Não se propaga mais para os dias de hoje contemporâneo. E falei que a oferta que agrada a Deus está em 2 Coríntios 9:7. Então eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, o maior best-seller, vendido mais de 5 bilhões. Eu creio nas promessas que estão nesse livro. Só que há interpretações errôneas, há contrastes de tradução da Bíblia de Israel, do hebraico, do aramaico, que foram traduzidas erroneamente e que dentro do sistema religioso é usado erroneamente. Então diz aqui, eu vou ler Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, traga os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E que através do dízimo que você trouxer, as janelas dos céus vão se abrir e você terá abundância. E por causa, versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vida do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá. O título é: Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Há de se entender que essa Bíblia é uma Bíblia traduzida, João Ferreira de Almeida, que na verdade protestante não teve nada, ele era um padre português, né? Está aqui, vou provar para vocês. Corrigida, João Ferreira de Almeida, olha aí, beleza? E essa aqui é a 11ª impressão, 3ª edição, tá bom, vamos lá. Havia uma festa no templo de Israel 3 vezes ao ano, quando celebrava as festas e se levava os seus dízimos e suas ofertas. Mateus fala sobre os dízimos. O endro cominha a hortelã, cereais, a carne, os frutos. Então Malaquias 3:10 ele fala: trazeis os dízimos à casa do Senhor. Lógico, é óbvio que hoje não vai se levar hortelã, endro e cominho para a igreja. Nós temos contas fiscais a pagar, nós temos aluguéis a pagar, nós temos água a pagar, nós temos luz a pagar. Porém, pegando respaldo nesse versículo, pegando brechas nesse versículo, alguns mercadejantes da fé, que falam em 2 Coríntios 2:17, que os tais são mercadejantes, são vendedores da fé. Põe o povo numa condição mental, e eu já fui desse, anos a fio, dizendo que se você não der o dízimo, você será um derrotado, o devorador vai chegar e destruir. Eu te pergunto, que Deus é esse que você serve, que é espiritual, questão de inteligência, que esse mesmo Deus, se você não der o dinheiro, que é mamon, ele vai devorar você. Quando fala em Malaquias, segue o texto que fala: eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bens sem medidas, a chuva serodia. Isso aí está falando de chuva de bênçãos mesmo, chuva, água. Porque na época de seca de Israel, eles clamavam por água. O texto é judaizante, é Velho Testamento, é Malaquias. Então, derramarei as chuvas do céu e terão bens sem medidas, as plantações iriam florescer.
iria ter colheita. E quando fala para evitar que mande o devorador, o gafanhoto citado nessa Bíblia, o devorador, o purgão, isso são insetos mesmo. Isso não tem nada de espiritual. É o que devorava a lavoura. E eles ficavam sem a provisão. Então, pessoal, eu vou resumir porque é longo demais. Esse dízimo ficou na lei. Ah, mas Jesus veio para aperfeiçoar a lei, eu concordo. E é nesses assuntos que os lobões, os cães gulosos, descritos em Isaías 56:11, têm se aproveitado do povo, que Jesus veio para aperfeiçoar a lei. Mas Jesus não é a lei, Jesus é a graça. Nós estamos na graça. Tá bom, Silvio, você fala isso, e estou falando muito resumido, o assunto é extenso para você entender. Mas nós somos enganados muitos anos no sistema. O dízimo, a oferta que agrada a Deus, existe e eu dou minha oferta. O dízimo é questão de amor. Se você quiser continuar dando, você dá. Mas não existe essa dízima periódica 10%. De onde surgiu 10%, pessoal? Eles não vão te ensinar o certo, porque isso aí acarreta prejuízo. Dízimo é amor. Eu dou muito mais que dízimo na minha igreja, onde eu vou. Eu ajudo o descamisado, necessitado na rua. Eu compro presentes. A pessoa não tem roupa, eu compro. A pessoa não tem sapato, eu dou. Mas seu pastor não quer isso aí, não quer que seja desviado para esses fins. Então ele fica nessa conversa com você. Então vamos em 2 Coríntios 9:7, que é a oferta que agrada a Deus. Essa agrada a Deus. É o Novo Testamento, 2 Coríntios 9:7. Vamos lá. Eu não quero me alongar. O estudo é muito grande. Não tenho tempo. A média do Kawai é 3 minutos. Eu já estou indo para 7 minutos e 30 segundos. 9:7, vamos lá. Paulo, a liberdade e o direito dos apóstolos. Paulo fala aqui, ó, 2 Coríntios 9:7. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o seu gado e não coma do seu leite? Digo eu segundo os homens, ou não segundo a lei, também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha o trigo. Aqui é 1 Coríntios 9:7. Vamos a 2 Coríntios 9:7. Aqui Paulo ensina que a pessoa deve ser custeada para que pregue o evangelho. Mas Paulo era itinerante. Paulo fazia redes, pessoal. Ele tinha um ministério itinerante. Mas é para outro assunto. 2 Coríntios 9:7. Eu estava em primeiro. Vamos lá. 2 Coríntios 9:7. Ah, tá aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus, que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Esse é o dízimo que agrada a Deus, a oferta que agrada a Deus. Quando fala no versículo, não com tristeza, que adianta, pessoal? Quantas vezes eu dei meu dízimo na igreja, faltou a da luz, deixei a luz sem pagar, água sem pagar? Não há sabedoria, só quem lucra com isso é o sistema. Então é questão de entendimento, de abrir a mente. Seu pastor não vai te ensinar isso aí. Então eu estou respondendo a uma pessoa que me segue, tá aí a explicação, é muito extenso, me chame no privado, lhe mando o PDF, vou lhe esclarecer melhor, tá bom? Aqui já vou para 10 minutos, não tem esse tempo hábil, mas Malaquias 3:10,
não se atribui hoje.